Amém? Sua Bíblia, por gentileza, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, para nós continuarmos falando, tratando esse tema, né, que as últimas 2 semanas tem ocupado as nossas reflexões, que é o temor do Senhor. Né? Antes de começar a pregar sobre isso, eu falei, irmão, e eu torno a dizer, não é um problema dos irmãos, é um problema meu, é um problema nosso, né? Que temos nos comportado de maneira muito aquém daquilo que o Senhor pediu. Muito aquém. Nós precisamos ter consciência plena de quem é o Senhor, o que Ele representa para nós, nos relacionarmos com Ele a partir das verdades que cremos. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, mas a verdade é que nem é por isso. Estava até conversando com o Alex, batendo um papo, né? Trocando a ideia com o Alex. Se nós pensarmos numa postura reverente por parte da igreja, única e exclusivamente porque nós vamos ser beneficiados por isso, também está errado, isso é interesse, não é? Isso é uma postura interesseira, buscar o Senhor, servir ao Senhor, estarmos diante do Senhor, porque nós seremos beneficiados. Isso é interesse, né, pessoal, mas Ele é digno disso. O Senhor merece, é digno da nossa reverência, e nós vamos, com a graça de Deus, evoluir, progredir, nós vamos amadurecer para vivermos essa vida reverente, que comunica o nosso respeito, o nosso temor ao Deus que nós servimos. Amém? Diz assim o texto: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão terrível, ou tão horrível, que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados dos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência,
e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai Santo, Tua palavra, Senhor, viva, eficaz, mas penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, é a verdade absoluta, incontestável. E mais uma vez, ó Deus, nós estaremos diante dela. E a nossa súplica é que, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ela possa cumprir com o propósito para o qual será lançada, Senhor. Que o coração de pedra seja estilhaçado. Que os segredos mais profundos do nosso íntimo sejam alcançados pela capacidade de penetração da palavra, que vai até juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito. Que nós sejamos edificados, que nós sejamos aperfeiçoados, que nós saiamos daqui mais parecidos com o Seu Filho. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Hebreus pode seguramente ser chamado de um sermão. A estrutura, a maneira como a mensagem é colocada tem mais a ver com um sermão escrito do que com uma carta propriamente dita. E o resumo do próprio autor é que todo o seu escrito, todo o seu conteúdo nada mais é do que uma grande exortação. E o que o escritor aos Hebreus exorta, ou a que ele exorta os seus destinatários? Que esses irmãos permaneçam firmes na fé, porque estavam tentados a voltar atrás e abandonar a fé cristã, constatada a fé. A gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, a carta, ou o sermão aos Hebreus. Parece que ele está escrevendo para aquele grupo de pessoas que saiu do judaísmo, ou aparentemente saiu do judaísmo, veio para o cristianismo e, em virtude das dificuldades promovidas pelo servir a Cristo, estavam pensando em voltar para o judaísmo novamente. Então, a exortação é essa: não voltem para o judaísmo, porque o cristianismo e tudo aquilo que é próprio dele é infinitamente maior, superior do que aquilo que vocês encontraram no judaísmo. E aí ele vai falando sobre aquilo que é superior. Na nova aliança, no cristianismo, na perspectiva da nova aliança, em detrimento daquilo que o povo conhecia na antiga aliança. E a primeira coisa que ele fala é que Cristo é. Isso é sensacional. Um dos principais livros para você entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a obra redentora, tudo que Cristo fez, é os Hebreus. Pode ler tranquilamente, estuda, fica um bom tempo nesse livro aqui. Você vai aprender muita coisa sobre a obra redentora, da perspectiva bíblica teológica, né? Mais abrangente das Escrituras. E aí ele começa falando que Cristo é superior, a fim de que esses irmãos não abandonassem Cristo. Ele começa falando que Cristo é o profeta superior, no versículo 1, já de cara, versículo 1 e 2, no capítulo 1, põe lá para a gente ver, por favor. Capítulo 1, versículo 1 e 2, olha lá, antigamente. O que é antigamente aqui? Antigo Testamento, antiga aliança. Antigamente, Deus falou muitas vezes, em muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Versículo 2, mas nestes últimos dias. Quais são os últimos dias? É esse período que começou com o primeiro advento do Messias. A vinda do Cristo marca o início dos últimos dias, desse período final que antecede a segunda volta dele. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então ele é um profeta maior que os profetas. Todos os profetas profetizaram sobre ele. Ele é o cumprimento das profecias. Ele segue dizendo que ele é maior do que os anjos, uma vez que os anjos têm um ministério estimado dentro do judaísmo. Ele segue dizendo que ele é maior do que Moisés, uma figura emblemática para a fé hebraica. Ele segue dizendo que ele é maior do que
os sacerdotes do passado, o sacerdócio araônico em si, ele é maior do que o templo, ele é maior do que os sacrifícios que foram feitos. Depois ele fala sobre a suplantação da antiga aliança pela nova aliança, e lá para o final do livro, ele começa a encorajar que os irmãos não abandonem a fé, a partir da ideia de que é um perigo terrível. Está tão perto da verdade, está tão perto do Salvador, e desprezá-lo, rejeitá-lo. A partir do capítulo 10, não vou ler esse texto depois eu ler esse texto, mas a partir do capítulo 10 ali, ele já começa a deixar claro para nós que é um perigo você vir para cá, participar de uma igreja local, ouvir o Evangelho, até mesmo se dizer cristão, uma vez que nós não cremos que aqueles que Deus ressuscitou pelo seu Espírito, chamou a vida com um chamado eficaz, possam retornar para a morte, mas há muitos que ficam aqui, muito perto, e desfrutam até de muita coisa daqui, mas não chegaram ao novo nascimento. É perigosíssimo que essas pessoas se aproximem tanto de Cristo, e depois de chegar bem perto, sentir a presença dele num culto como esse, verem milagres acontecendo, evangelho pregado domingo após domingo, semana após semana, aprenderem, debaterem. Tem gente que ensina sobre o evangelho sem nunca ter sido alcançado por ele. Isso é terrível. E essa é a classe que a Escritura chama de apóstolo. Aquele que abandona a fé, se desvia da fé e não tem como retornar. É o pecado para a morte, é o pecado sem salvação, é o pecado que não tem outro meio. A gente vai ler isso no texto do capítulo 10, ele fala sobre isso. Outro meio com que essa pessoa se salve, uma vez que ela largou a única coisa que poderia fazê-la justa diante de Deus. Quando a gente chega no capítulo 12, ele começa a encorajar os irmãos a permanecerem na fé, mas de uma maneira mais prática, e fala sobre a necessidade de nós sermos corrigidos, de nós sermos exortados, de nós sermos realinhados. Capítulo 12 é emblemático quando fala sobre a ideia de correção da parte de Deus, e Deus usa, o escritor usa a fala de sabedoria de Provérbios para dizer que, do mesmo jeito que o escritor de Provérbios diz que um pai corrige um filho que ama, Deus é esse pai. Deus é esse pai que não permite que seus filhos se desviem sem intervir, sem permitir que eles tenham um encontro com a sua disciplina. Deus não é leviano na educação do seu povo. Deus não é permissivo. Deus não trata seus filhos de maneira permissiva. Ele corrige o seu povo. E ele chega a dizer que quem não tem correção não é filho, é bastardo. Ainda pensando nessa ideia que esse povo precisa viver uma vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu num contexto de perseguição e luta, a gente chega no versículo 14. Lá no versículo 14, ele exorta o povo a viver em paz com todo mundo e em busca da santificação. Porque, puxando aqui na memória, parece que eu não falei sobre o motivo que estava fazendo com que os irmãos abandonassem a fé cristã, era perseguição. Não, falei sim, tá vendo? Lembrei agora. A dureza de viver para Cristo era o motivo desses irmãos não quererem mais ser cristãos, abandonarem a fé, largarem a fé. E aí, o escritor exorta esses irmãos a viverem em paz com todos e buscarem santificação. Por quê? Porque é extremamente tentador que no contexto de perseguição você não queira a paz com quem te persegue. E mais ainda, assuma uma postura incompatível com aquilo que é próprio do povo de Deus, que é santidade. Não é o que a gente tem um foco para hoje, para que a gente vai tratar hoje, Mas ele abre dessa forma porque santificação, essa postura de santificação tem tudo a ver com a vida cristã e com a vida reverente. Nós estamos falando de
temor no culto, nós estamos falando de postura no culto, essa coisa toda. Isso é muito pastoral, isso é o meu trabalho, no meu dever, de fazer com que as coisas aqui funcionem bem, mas isso extrapola isso aqui. Não adianta também nós sermos reverentes aqui se nós não somos reverentes nas outras áreas da nossa vida. Você tem que ser reverente onde quer que você esteja, porque nós estamos diante do Senhor, nossa vida é vivida diante do Senhor. E esse povo aqui estava sendo tentado a abandonar a ideia de reverência na vida santificada por causa da perseguição. E o escritor aos Hebreus diz: vocês têm que ter paz com todo mundo, mas os perseguidores também. Faz parte, ninguém enganou vocês, ninguém disse que seria fácil, faz parte. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma coisa importante de dizer é que ele não está falando de salvação pelas obras, amém? Ele está querendo dizer que santificação é próprio dos que verão ao Senhor. A ideia de santificação é aquele processo, aquele progresso, onde nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Nenhum genuíno cristão pode viver uma vida sem progresso espiritual, sem santificação, sem aperfeiçoamento. Wesley, eu não sou tão espiritual quanto fulano é, mas não é sobre isso. Cada um tem seu processo, ou não? Cada um tem seu ritmo. Uns vão mais acelerado, outros nem tanto assim. Agora a grande questão é: você está evoluindo? Você está sendo santificado? Sua vida tem mudado a partir da sua experiência de fé? Porque isso pode comunicar se você é crente ou não. Então busquem a santificação. Versículo 15 ao versículo 17, ele vai falar da nossa responsabilidade dentro desse contexto de perseguição e dentro desse contexto de santificação, de não permitirmos que no nosso meio pessoas que são essas apóstatas permaneçam aqui sem a nossa intervenção. Era o que eu estava ensinando hoje na aula. Eu estava ensinando a aula sobre disciplina eclesiástica, e eu falei na aula que a obrigação de cada cristão não permitir que haja no nosso meio pessoas que são apóstatas, que desprezam a fé cristã, que desprezam a santidade, o comportamento que glorifica a Deus. Tudo aquilo que é próprio do cristão, nós não devemos permitir que essas pessoas vivam aqui em paz, como se fossem das nossas. E olha o que ele diz, e aqui está, o imperativo, isso é um imperativo: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E a palavra que é usada aqui para raiz de amargura é uma palavra que fala de uma erva daninha plantada. Isso é sensacional, porque uma erva daninha plantada, todos vocês sabem que ela começa a comprometer o solo onde ela está fixada. E ele está dizendo: se tiver apóstolas no meio de vocês, os outros vão ser contaminados. Os outros vão começar a ter perturbação, está escrito aí no texto, perturbação por causa dessa erva daninha. E por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. 16 e 17 ele conta um pouco da história de Esaú, e você conhece a história de Esaú. Esaú era aquele primogênito de Isaac que tinha o direito de ser abençoado com as bênçãos da primogenitura, mas falou: não quero isso aí não. Olha aqui, eu vou te mostrar agora na prática o que é apostasia. Teologicamente falando, qual era o vínculo de redenção que Deus tinha na época dos patriarcas? A promessa. A promessa a partir de uma linhagem específica. Deus tirou Abraão de sua terra e disse: em ti farei benditas todas as famílias da terra, através do seu descendente. Apontava para Cristo, dos Gálatas, logicamente, mas a ideia é que da descendência de Abraão, Deus tiraria esse homem que seria o Redentor. Então, essa linha que segue Abraão, Isaac, Jacó, os 12, as tribos, Cristo vindo da descendência de Davi, tudo isso faz parte do plano da redenção que está sendo desenvolvido quando Esaú, sendo primogênito,
que ficaria no lugar do seu pai, teve a oportunidade de participar do plano da redenção e falou: prefiro um prato de comida. Entende a dinâmica, a aplicação da coisa? Então a bênção de participar da ideia do plano da redenção, desenvolvimento do plano da redenção, aquilo que Deus tinha estabelecido em promessa com Abraão, foi desprezado por Isaú. É o que eu costumo dizer das igrejas locais, né? Irmão, aqui nós viemos para cá para trabalhar para o reino de Deus, pregar o evangelho, comunicar o evangelho, chamar os pecadores ao arrependimento, né? Mas só o fato dessa porta estar aberta é juízo para essa rua. Sabia disso? Quando Deus fecha uma igreja bíblica correta, né, direitinho ali em um lugar, por algum momento não é fracasso da igreja, é juízo para aquele lugar. Por quê? Porque Deus está colocando essas pessoas próximas da pregação do evangelho, próximo daquilo que pode salvar a pessoa, colocar a pessoa na família da fé, na comunidade dos que creem, e essa pessoa diz: cara, não vou naquela igreja, não vou naquela igreja. Naquele grande dia essa pessoa vai falar assim: Senhor, mas eu não tive oportunidade. Vai falar: aquela igreja da tua rua, onde os irmãos evangelizavam e pregavam o evangelho, você desprezou aquela igreja. O que Isaú está fazendo, irmão? A bênção de Deus está dentro da casa dele. Ele é filho de Isaac, que é filho de Abraão, para quem Deus fez uma promessa. E quando ele teve que se apropriar da promessa de Deus, ele falou assim: eu prefiro um prato de comida. E cai no colo do seu irmão Jacó, que dá prosseguimento no plano da redenção. E aí, depois ele tenta voltar atrás, chorando, gemendo: pai, me abençoa, mas já era tarde. Isso aqui é um retrato daqueles que estão muito perto da bênção de Deus e desprezam a bênção, desprezam aquilo que Deus tem colocado diante de nós como a única possibilidade de salvação. Então, até esse momento, o que o escritor aos Hebreus está falando para esse povo? Vocês não podem desprezar o que Deus deu a vocês por meio de Cristo Jesus, nessa nova aliança. O sangue de Cristo derramado, o sacrifício de Cristo feito no lugar de vocês. Vocês não podem. Tem que viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida correta. Vocês não podem ser ou permitir que haja profanos no meio de vocês. Vocês são muito abençoados para fazer isso. E aí, quando ele vai colocar isso em maior evidência, e aqui eu acho que está a tônica do que a gente tem para essa manhã, ele faz uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança para mostrar o quão abençoado nós somos e por que nós devemos proceder de maneira excelente e reverente diante do Senhor. Aqui ele vai fazer um contraponto entre o Sinai, né, na figura de dois montes, o Sinai e o Monte Sião. Wesley, qual é o Monte Sinai? É aquele que eu preguei há 2 domingos. É aquele monte lá. A gente vai ler aqui, você vai ver que a gente vai passar por muita coisa que eu já tinha lido. E hoje é uma espécie de complemento com aquilo que foi falado na semana retrasada. Qual é o Monte Sinai? É um monte onde a revelação de quem Deus é limitada. Uma vez que essa revelação vai progredindo, encontra em Cristo o ápice. Mas lá, o que esse povo vê? Um monte sacudindo, fumegando, raios e trovões, terremoto, nuvem densa. Vamos olhar aqui, versículo 18 até o versículo 21, ele começa lá, ó. Isso aqui é uma descrição de Êxodo 19, do versículo 12 em diante, mas tem outros textos aqui, tem Deuteronômio 9, 19, a gente vai ver aqui, mas olha a descrição dele sobre o que o povo da nova aliança não precisou passar para ter um encontro com Deus. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. Olha a descrição que o escritor aos Hebreus começa a fazer sobre o encontro do povo da antiga aliança com Deus. Vocês que estão sentados aí na igreja Soma hoje, com todas essas cadeiras pretas bonitinhas, o galpão é horrível, mas você não passou por isso aqui. Você não passou pelo fogo,
palpável e aceso, né? Quando o povo olhava lá de baixo, o pico do monte, lembra que eu estava falando do monte do Mendanha, né? Imagina chegar no pé do Mendanha e ver lá em cima do monte uma nuvem preta terrível pegando fogo, sacudindo. Não, às vezes solta fogos, a gente já fica, né? Ai, meu Deus. Né? Imagina o morro do Mendanha sacudindo, terremoto. Fogo, você olhando o morro pegando fogo com nuvem, trovão, relâmpago, uma escuridão terrível. As trevas, a tempestade, não, nem imagino como é que era, né? Porque está falando de fogo, de tempestade, de escuridão, tudo ao mesmo tempo. Pensa numa visão terrível. E ele está dizendo, vocês estão desprezando a nova aliança, mas vocês não pensaram isso aqui. Vocês não viveram esse terror ao toque da trombeta e ao som das palavras tais, e aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Deus estava falando com Moisés, a gente lê o texto, não vou ler de novo, mas só para que você entenda, Deus falava da nuvem com Moisés trovejando, aquela loucura, e o povo nem mais tremendo de medo. Moisés ia respondendo daqui, falando com Deus, e o povo lá de baixo dizendo, cara, chega. Não. E eu estava refletindo ontem, né, terminando aqui, fazendo minhas anotações. Não, sabe o que é esse povo que está com medo do monte pegando fogo? É o povo que viu as 10 pragas no Egito. Fenômenos extraordinários, você concorda comigo? É o povo que viu o mar rasgando no meio e passou a pés enxutos por 2 paredes de água sustentadas pelo poder de Deus. É esse povo. Quem é esse povo? É o povo que viu coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. É o povo que viu maná no deserto. É o povo que viu água sair da rocha. Esse povo já tinha visto coisa extraordinária demais. Esse povo já tinha visto muita coisa grande. Mas quando eles tiveram um encontro com Deus, em sua santidade, glória, no pico do monte, eles tremeram e falaram, isso é terrível demais para olhar. Eles temeram a figura que aparece diante deles, a nuvem espessa, escura, trovejante, pegando fogo, e eles dizem, chega, nós não queremos mais ouvir. E uma das coisas que o próprio Deus disse a eles é, até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Se a comunicação da santidade de Deus, Deus está dizendo assim, ó, eu estabeleci um limite para que vocês se relacionem comigo, quem passar desse limite vai morrer apedrejado. Eu não quero que vocês me desonrem com a vida de vocês. Ele está dizendo, vocês não passaram por isso. Não, ninguém aqui viu um monte trovejando, ninguém aqui viu um monte pegando fogo, ninguém aqui teve que ter um encontro com Deus na nuvem, onde Deus comunicava sua ira, sua glória, sua santidade, a sua excelência. Ninguém teve que passar por isso. Versículo 21 ele diz, na verdade o espetáculo, e eu achei lindo essa palavra do grego, fala de algo, de um evento, sabe, extraordinário mesmo, um espetáculo. O espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Na semana retrasada eu falei que o único que não teve medo foi Moisés, não foi? É verdade. Lá no capítulo 19 e no capítulo 20, Moisés não tem medo não. Só que quando você vai lá em Deuteronômio 9, 19, Moisés está narrando o momento em que ele passa 40 dias e 40 noites no monte. Deus dá as tábuas da lei escritas com o dedo do próprio Deus para ele, e Deus fala, desce agora. E é terrível, isso é terrível. Deus fala assim, desce agora porque o teu povo se corrompeu. Não é mais de Deus. O teu povo se corrompeu. Fizeram imagem de escultura, lembra do episódio quando o Arão faz o bezerro de ouro? Desce agora, vou matar todo mundo e vou fazer um povo maior a partir de você. Aí Moisés clama, não Senhor, o que vou dizer de você, aquela coisa toda, e Deus não mata ninguém. Quer dizer, mata depois, né, prazo, vai matando nos 40 dias, nos 40 anos ali no deserto, vai matando depois. Mas naquele momento específico, quando Deus falou, vou matar todo mundo, é esse momento aqui que Moisés treme. E Moisés fica com medo, o próprio Moisés. Aquele homem que aprendeu a se relacionar com Deus, aquele homem que tinha intimidade com Deus, aquele homem que se achegou ao Senhor, ele está ouvindo as palavras de juízo contra o povo rebelde, pecador, e ele
Meu Deus, agora o negócio foi estreito. Queria ler com você Deuteronômio 9:19. Olha lá a experiência do nosso irmão Moisés. Põe o 18 para a gente contextualizar. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, depois que Moisés desceu com as tábuas, quebrou as tábuas, e Deus falou que ia matar o povo, ele vai para lá de novo. Não comi pão e não bebi água por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo que é mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. 19. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto está virado contra vocês ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. Até Moisés, diante do Senhor, meu Deus, Deus vai matar esse povo todo. Ele vai para lá a hora, 40 dias, 40 noites. Deus ouve Moisés e não mata o povo. Então, para que nós entendamos aqui, Deus está dizendo para o povo da nova aliança: vocês não passaram por isso. Vocês não viram o monte fumegando. Vocês não tinham revelação limitada. Vocês não tinham a revelação ainda em seu curso de progresso. Vocês não tinham só os tipos de Cristo. Esse povo sim. Esse povo teve que lidar com toda essa dificuldade, com toda essa limitação, mas vocês não. 22, olha isso aqui, irmão, isso é sensacional. Agora eu estou falando de você. É importante dizer uma coisa aqui, ó. Quando a gente fala de antiga aliança e de nova aliança, existe uma descontinuidade e existe uma continuidade. Só para que você entenda isso aqui no passo batido. Quando nós falamos de continuidade em relação ao Antigo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, tudo isso, nós estamos falando que desde sempre Deus tinha uma igreja. Desde sempre. Desde que o homem caiu no Éden, Deus começou a salvar, é um povo só. Beleza? Só um povo que é salvo pela fé. Quando você vai na galeria dos heróis da fé, você vai ver que os homens são salvos porque creram na revelação que receberam. Então, por exemplo, esse povo aqui que está diante de Deus ali, aquela coisa toda, né? O que esse povo tinha que fazer? Crer. Que o Deus que tirou eles de mão forte do Egito, o Deus que humilhou o Faraó, o Deus que libertou eles da escravidão, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que desceu na nuvem em glória, em ira, em santidade, é o único e verdadeiro Deus. Mas o que eles têm ao invés de fé? Medo. Medo. Sempre é pela fé, o homem é salvo pela fé desde sempre. Desde sempre. Noé, né? Antes do dilúvio, a Bíblia diz que Deus olhou para o mundo. O coração do homem estava sempre inclinado para o mal, mas Noé achou graça. Acho que é 6:8. Noé achou graça diante do Senhor. E pela graça Noé e sua família foi preservada. Um homem de fé, um homem que cria no Senhor. Wesley, qual é a prova que Noé cria no Senhor? Construiu uma arca sem ser carpinteiro. Obedeceu ao Senhor. Senhor, não tem uma nuvem aqui de chuva, mas não falei que vai chover. Não faz a arca, ele fez. Isso é fé. Esse é o aspecto da continuidade. Igreja, essa história, né? Eu particularmente não penso assim, tá? De Israel, igreja, separado. Não é isso que eu penso. Não vejo dessa forma. Eu vejo a igreja de Cristo ao longo da história sendo resgatada pela fé no Cristo que antes do Antigo Testamento haveria de vir e agora já veio. Já é claro. Agora a ideia de descontinuidade é essa aliança estabelecida por Deus que cabe dentro do desenvolvimento do plano da revelação de Deus. Quando Deus chama Abraão e faz a promessa a Abraão, Deus propõe que através dele, do povo que tiraria dele, também viria o Messias. Deus estabelece Israel como uma nação, estabelece os meios litúrgicos, civis, as leis cerimoniais, a fim de que Israel tivesse uma relação com ele, mas depois de Cristo tudo isso foi cumprido. Lê Hebreus, você vai ver. Todas as instituições do Antigo Testamento, seja templo, seja lei, seja sacrifício, tudo isso foi cumprido em Cristo. Acabou. Acabou. Aí não há continuidade. Então o que ele está querendo dizer para nós aqui é o seguinte: dentro dessa ideia de antiga aliança, onde o povo tinha uma revelação limitada, e essa ideia de nova aliança, onde o Cristo é o mediador da própria aliança,
vocês viram ele. Tem um momento que o próprio Cristo, não lembro agora exatamente a referência, mas o próprio Cristo diz para o povo judeu que está diante dele, sem fé, dizendo assim, ó, que os profetas quiseram ver o que eles estavam vendo, que os homens que profetizaram sobre Cristo no passado queriam ver o Cristo, e não viram, só falaram sobre ele. E aquela geração do Novo Testamento, dos Evangelhos, estava vendo o próprio Deus encarnado, o Verbo, Cristo, o Messias, o enviado, o Salvador diante de si, e ainda assim o desprezaram. E é o que ele está dizendo aqui, é um contraponto. Vocês não tiveram revelação limitada, vocês não passaram pelo terror da revelação do Monte Sinai. Pelo contrário, versículo 22, vocês chegaram ao Monte Sião. O que é o Monte Sião? O Monte Sião é onde Jerusalém foi construída. Sobre ele é o símbolo do governo eterno do Messias. Apocalipse fala nos termos de que naquele grande dia, quando ele vir estabelecer o seu reino, ele vai descer em Jerusalém, e tudo isso fala daquele ponto que é significativo para a fé bíblica, para a fé do povo de Deus, povo que aguarda as promessas. O Monte Sião é aquele lugar onde o grande rei governa. Davi foi para lá para governar, fazendo o tipo de Cristo, e Cristo, sendo o antítipo de Davi, vai ser o grande rei que vai governar de Sião. Nos escritos bíblicos é assim que está. Vocês chegaram ao Monte Sião, o Monte da Bênção. Não que o outro não fosse, mas agora está claro. Agora é o próprio Cristo que está no pico desse monte. E isso é lindo, irmão. Isso é lindo, a gente vai ver aqui no texto, mas já deixa eu falar para você. Quando você olhava para cima do Monte Sinai, você via uma nuvem escura, flamejante, trovão, terremoto, aquela coisa terrível. Mas pela fé, quando você olha para cima de Sião, você vê um homem pendurado no madeiro, dizendo: ninguém vai sofrer mais aqui. Toda a ira divina já foi levada por mim. É como se você olhasse para o Monte Sinai e visse a ira de Deus em movimento, a santidade de Deus em movimento. E como se você olhasse para o Monte Sião e visse o Cristo já tendo tomado todo o cálice da ira de Deus. É isso que ele está colocando dentro dos Hebreus. Vocês não viram a nuvem, vocês viram o Cristo. Vocês não viram o terror, vocês viram o amor. Vocês viram o próprio Deus encarnado entregando a vida por vocês. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Olha quantas maneiras de descrever a mesma coisa. Tudo isso aqui é uma maneira de descrever a mesma coisa. Os benefícios do povo da nova aliança, que o povo da antiga aliança não entendia muito bem. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram na assembleia festiva. 23. Acabou? A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Isso aqui é extraordinário. Qual foi o pecado de Esaú? Qual foi o pecado de Esaú? Sou primogênito, mas não quero o que é meu. Não quero a bênção, não quero participar disso. Não quero ser aquele que vai carregar da continuidade ao plano da redenção através da descendência. Esaú era um primogênito, agora nós já estamos juntos, né? A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que aquela bênção que estava sobre o primogênito Esaú, agora está sobre toda a igreja de Deus. Todos nós fomos tornados participantes do plano da redenção por meio daquele que era unigênito, se tornou primogênito, para ser o primeiro de muitos irmãos que fazem parte da mesma família, a família da fé. Eu estou falando da bênção que está sobre a sua vida. Eu estou falando do fato de você não ser povo de Deus em algum momento e Ele ter feito você parte disso aqui, a igreja dos primogênitos. Em outras palavras, a igreja dos abençoados como primogênitos. Estão arrolados nos céus. E eu lembro, quando eu olho aqui, irmão, é o que eu sempre digo, eu não sei como que a gente lê essas coisas aqui, como você lê essas coisas aqui. Mas ele está dizendo aqui
que aquelas bênçãos que eram destinadas única e exclusivamente ao primogênito, ao Cristo, que é ter seu lugar ao lado do Pai no céu, ter o seu nome arrolado no céu, ter o seu nome no rol daqueles que vão herdar a bênção, seu nome está lá também. E eu lembro, capítulo 10 de Lucas, versículo 20, nós vamos ler lá, Jesus envia os 70 discípulos de dois em dois para pregarem, para evangelizarem. Eles voltam todos felizes porque expulsaram demônios, porque fizeram muitos milagres. Olha o que Jesus diz: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Esse lugar onde só o nome de Cristo poderia estar, como herdeiro da bênção de Deus, o seu nome está lá também. O que ele está dizendo é: vocês se achegaram à bênção suprema de Deus, vocês se tornaram herdeiros dessa aliança promovida pelo sangue do Filho legítimo de Deus, do unigênito que se tornou primogênito, a igreja dos primogênitos. Vocês são isso. O nome de vocês está escrito no livro da vida, está registrado nos céus. Quando, olha aqui, quando a herança for repartida, tu tem um pedaço lá. Não vai ser igual o caso do Gugu, né? Toda hora aparece no caso do Gugu. Teve um lá que falou que era filho dele, parecia até pai. Sabe aquela confusão para ver quem é que vai ser abençoado aqui, quem é que vai ficar com um pedaço. Tu está em Cristo, irmão? Está ou não está? Pode ficar tranquilo. E naquele grande dia, se teu nome consta no livro da vida, se teu nome está registrado no céu, junto com a igreja dos primogênitos, ou seja, junto com aqueles que vão ser abençoados, você tem uma porção na eternidade ao lado de Deus. Ele continua ainda no versículo 23. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aqui, chegaram a Deus, o juiz de todos, também é terrível. Porque a pergunta que não cala é: quem de nós aqui poderíamos chegar diante do Supremo Juiz sem ser condenado? Quem aqui? O maior pecador que está aqui hoje sou eu. Mas Cristo, por bem da sua morte, por bem do seu sangue, pelo pagamento dos nossos pecados, nos permitiu que nós nos achegássemos diante do Supremo Juiz e fôssemos declarados justos. Isso é justificação pela fé. Ele está dizendo isso: vocês chegaram diante do Supremo Juiz, do juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aqui é meio polêmico. Tem nada de polêmico, na verdade, porque o pessoal polemiza, né? Aqui, que a tradição católica se baseia para dizer que a gente pode orar aos santos, se achegar aos santos em oração. Mas o texto não está falando sobre isso. O texto está falando da nossa participação comum, aonde aqueles que são igreja já estão em Cristo. Não é o céu propriamente dito, mas em Cristo. E aos espíritos nós nos achegamos, né? Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O povo que está no céu, esperando para vir junto com Cristo. Os crentes desse momento, aqui e agora, todos nós em Cristo Jesus estamos esperando aquele grande dia. Mas já em Cristo Jesus estamos juntos, aperfeiçoados. Ele segue: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por que o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel, irmão? Olha para mim. Olha para mim. Por que o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel? Porque quando Abel foi morto por Caim, e Deus foi falar com Caim, disse assim: cara, o sangue do teu irmão está clamando. Eu estou ouvindo o sangue do seu irmão clamando. Clamando o que? Vingança. O sangue de Abel clamava por vingança. E Deus vai e castiga Caim. Agora o sangue de Cristo clama o quê? O que é clamar no texto? Dizer. O que ele está dizendo? O que ele está comunicando? O sangue de Cristo comunica: está pago. Por que o sangue de Cristo clama melhor que o sangue de Abel? Porque o sangue de Abel não perdoa ninguém. O sangue de Abel não paga preço por ninguém. O sangue de Abel clama por castigo. O sangue de Abel clama por punição. O sangue de Abel clama por vingança. O sangue de Cristo clama por perdão, por renovação, por restauração, por reconciliação. É o sangue de Cristo dizendo: já está pago, nenhuma condenação há para quem está em mim. Está
Acabou o kit? Está tudo kit. Então vocês fazem parte disso tudo aqui. Nós fazemos parte disso tudo aqui. Para a gente começar a encerrar. Aí ele vai para duas grandes exortações aqui. Primeiro, versículo 25, ele diz: tenham cuidado. Até batendo um papo com a Priscila ali atrás, né, falando como se aplica essas mensagens de juízo para uma igreja que está em Cristo. A gente lê aqui de maneira genérica e vai acertando todo mundo. Então acerta o apóstolo e acerta o verdadeiro cristão. O que acontece com o verdadeiro cristão em face desses textos? Ele é conscientizado da grandeza de Deus, do respeito e da reverência que Deus merece. E o que acontece com o apóstata? Ele fica ciente do perigo que ele está correndo. E aí ele diz assim, ó, está falando para todo mundo: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se aos que se recusaram a ouvir, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. O que ele está querendo dizer? Lembra quando Deus falou lá no Sinai? Lembra quando Deus falou no Sinai? O povo que rejeitou a voz de Deus não morreu no deserto? Morreu ou não? Se Deus matou aquela geração que se recusou a ouvir a voz dele no Sinai, o que ele não vai fazer com o povo que rejeita Cristo? Já pensou nisso? Porque quando ele diz aqui, ó, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Ele está dizendo assim, ó: se lá na lei Deus matou todo mundo no deserto, que se desviou, que não creu, que não confiou nele, imagina agora com essa aliança, na nova aliança, na aliança da graça, onde você não precisou passar por nada do que Cristo passou, e está aí para receber única e exclusivamente pela graça e bondade a salvação do Senhor. Imagina isso, irmão. Eu queria ler com você aqui rapidinho capítulo 10. Não, vou ler no final. Deixa eu falar sobre o perigo de negar Cristo Jesus. Versículo 26, ele diz: naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Lá no Sinai, Deus falava, o monte sacudia. O povo ouvia o trovão, o relâmpago, o fogo, o terremoto, e Deus sacudia o monte. Mas Deus vai falar em um momento, irmão, em que tudo que é abalável, será abalado. Absolutamente tudo. E já começou. Ele já não está falando pelo Filho? Lá no versículo 1, capítulo 1 e versículo 2 a gente não viu? Que ele já está falando o Evangelho pelo Filho. Deus já começou a falar e começou a remover algumas coisas. A gente olha, capítulo 8, versículo 13. Põe para a gente Hebreus ainda, 8:13. Aqui, ó, a primeira coisa que ele remove nessa nova aliança antiga, ó. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Em outras palavras, ele aniquilou a antiga aliança através da nova aliança. A primeira coisa que a vinda de Cristo suplantou, destruiu, desfez a antiga aliança. Capítulo 9, versículo 8, olha o que ele diz. Ora, a primeira aliança, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. 9. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dom de sacrifício, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de... Que tempo oportuno é esse aqui? É a vinda de Cristo. É quando o próprio Cristo suplanta aquele templo, suplanta aquele sistema de sacrifícios do templo. A gente vai falar em outro texto sobre isso também, e acaba com isso de vez.
Já não tem mais um tempo físico onde você entra com um bicho morto para fazer expiação pelos pecados. Cristo já entrou nos altos céus, no tabernáculo celestial, e de uma vez por todas, diz o escritor aos Hebreus, já ofereceu um sacrifício pela vida de cada um de nós. Ninguém precisa matar animal. Wesley, contextualiza isso aqui. Ninguém precisa fazer voto de envelope. Você pode ofertar para que a gente melhore o nosso espaço, para que a gente faça outras coisas com dinheiro, mas você não precisa mais sacrificar nada. O sacrifício já foi feito. Sublime, excelso, excelente, perfeito, que dá cabo de tudo. Capítulo 10, versículo 9. Ora, visto, num segundo momento, acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. É isso que Cristo vem fazendo. Já removeu a antiga aliança, tabernáculo, o próprio sistema de sacrifício, e Cristo é isso tudo. Cristo é isso tudo. Mas tem um pouco mais do que isso aqui. Tem um pouco mais do que isso aqui. Um dia, meu irmão, minha irmã, Jesus vai vir e vai remover todas as coisas. Capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse. 21, 4. Eles enxugarão os olhos todas as lágrimas. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas vai passar. Tudo que é abalável será abalado. Tudo aquilo que pode passar, passará. A única coisa que não vai passar é Cristo, seu reino e suas promessas, que eu se cumprir todas elas. E aí lá no versículo 28, para a gente concluir, ele deixa isso muito claro para nós. Perceba, irmão, qual é a exortação dele? Qual é a exortação dele? Primeira, vocês não podem deixar de dar ouvido para ele. Vocês não podem fechar os ouvidos, taparem os ouvidos para esse que clama muito mais forte do que a lei. Por que a voz de Cristo, a voz do Evangelho é maior do que a lei? Porque na lei, nenhum de nós aqui podia cumpri-la, a ponto do povo ter ficado com medo quando olhou para Deus lá em cima, manifestado naquela nuvem. Agora, quando a gente olha para a cruz, o Evangelho diz: está pago, está feito. Por isso é o que ele falou nos versículos anteriores: vocês já chegaram. Em Cristo vocês já fazem parte do povo de Deus, vocês já chegaram à igreja dos primogênitos, à Nova Jerusalém, vocês já chegaram. Por isso vocês não devem desprezar essa voz, vocês não podem lidar com a vida cristã de qualquer jeito, é o que ele está dizendo. Agora olha o 28 para a gente encerrar. Por isso, recebendo nós o reino que, irmão? Tudo passou da antiga aliança, passou tudo. Cristo cumpriu as promessas, as profecias. Tudo passou, isso vai se tornar pleno na volta de Cristo e é a consumação final, né? Mas aquilo tudo foi abalado. E ele está dizendo para os judeus que querem voltar para o judaísmo: cara, vocês estão querendo voltar para coisas que já passaram, que não tem eficácia, que não salva ninguém. Vocês estão querendo voltar para aquilo que se tornou obsoleto. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. E aqui, para a galera que ainda tem dúvidas sobre o que cremos sobre salvação, né? Pela graça mediante a fé, isso aqui é o mistério da salvação pela graça mediante a fé. Não é mérito nosso. Cristo tem todo o mérito da salvação do homem, porque Ele que pagou o preço, Ele que fez o sacrifício, pelo Espírito. É Deus que nos chama, é Deus que aplica essa obra pelo seu Espírito. Mas a mesma Bíblia que diz que ninguém vem ao Pai se Ele não trouxer, ninguém vem a Cristo se o Pai não trouxer, é a Bíblia que diz: retenhamos a graça. É a Bíblia que diz que você não tem mérito na salvação, mas tem responsabilidade com ela. Você tem obrigação de viver uma vida cristã, retendo a graça de Deus, valorizando a graça de Deus, valorizando a salvação que você recebeu. Por essa graça, qual é a graça? Acabei de falar, é a salvação. É que você faz parte do povo de Deus, da Assembleia dos Primogênitos. Você em Cristo Jesus já é salvo, já está salvo. Em Cristo Jesus você já é abençoado. Essa é a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. E que modo agradável é esse?
está no texto, com reverência e temor. Então assim, para a gente fechar aqui, o que o texto está falando para nós? O texto está dizendo que nós recebemos no Evangelho tudo aquilo que Deus podia dar ao homem de bom. E por essa graça você não pode servir a Deus de qualquer jeito. A igreja Soma, ela não pode chegar aqui num momento como esse, num momento solene, onde a palavra exposta. A palavra que é usada para serviço lá, ó, servamos, vem da mesma raiz usada para a palavra culto. A palavra culto grega que aparece no Novo Testamento é a palavra serviço. A gente não pode chegar aqui para servir a Deus no nosso culto, nos nossos ajuntamentos, de maneira irreverente. Por que, Wesley? Porque nós já recebemos o reino inabalável. Nós temos que reter a graça. Nós já recebemos da parte de Deus tudo que havia de melhor para receber. Qual é o encorajamento que você precisa para ser crente? Qual é? Se for dinheiro, dinheiro é abalável. Hoje tu tem, amanhã não tem, hoje está cheio, amanhã está duro, né? Chega dia 30, eu me sinto rico, irmão. Chega dia 3, meu Deus. Abalável. Casa, carro, conforto, suposta qualidade de vida, tudo abalável. Mas o reino que nós recebemos é inabalável, é a salvação. Eu não vou ficar aqui implorando a você, a igreja Soma, para nós sermos reverentes por outro motivo. Se isso aqui não te trouxer motivo suficiente, não tem outra coisa que traga. Por que você tem que ser reverente no culto, irmão? No serviço, no que você faz diante de Deus? Porque você foi salvo pela graça, você tinha que estar morto. Se conhece o privilégio de ser crente. Isso passa pela sua cabeça, reflete sobre isso. Ser salvo, família de Deus, rebanho de Deus, herdeiro e co-herdeiro juntamente com Cristo, participante da glória de Deus, estava morto, está vivo, estava perdido, foi achado, ia para o inferno, a glória eterna te espera ao lado de Cristo. Se reflete sobre essas coisas. Como não servirmos a Deus de modo agradável, ou seja, com reverência e temor? Como não? Aí, por último, para a gente encerrar, que é o que a gente estava conversando, Priscila, lá, ó, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Para que Deus falaria isso para crente? Já que Cristo já foi consumido no nosso lugar. Porque pode ser, e é verdade, que nenhum de nós vai ser punido para condenação. Nenhum de nós vai ser punido para condenação. Mas lembra o que ele falou para uma das igrejas de Apocalipse? Me fugiu agora na memória, quem? Acho que é Éfeso, se eu não me engano. Falou assim: arrepende, volta onde você caiu, senão não tira o seu candelabro do lugar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu acabo com essa igreja. Eu tiro o castiçal do lugar. Se olhar lá no capítulo 1, ele andando no meio dos castiçais, o próprio João diz que os castiçais eram a igreja. Ele diz: arrependa-te, senão acaba com isso aí. Aí cada um vai congregar num lugar, né? Aí chega lá no lugar, tu é irreverente de novo, ele acaba voltando para a causa. Ninguém aqui vai para o inferno, irmão. Se é salvo, se é salvo, se é salvo, se achegou a Cristo. Mas o progresso da fé é viver de maneira reverente, servindo ao Senhor de maneira agradável. Por tudo aquilo que a gente leu, você não teve que enfrentar o monte fumegando. Você olhou para Sião e viu Cristo crucificado. Você é crente em Cristo Jesus, faz parte da família da fé. E é motivo suficiente para nós chegarmos aqui com temor e tremor e servirmos a esse Deus da melhor maneira possível. Para encerrar, se você não é cristão, irmão, você não veio a Cristo ainda, é dia de você se arrepender dos seus pecados. Venha a Cristo. Para ontem, para ontem, para ontem. Pelo que o texto diz, tudo vai ser abalado. Tudo vai ser abalado. Vai chegar um dia que Cristo vai vir em glória e vai abalar tudo, céu, terra. Tudo vai passar. E a única coisa que vai ficar é a eternidade ao lado dele. Venha a Cristo. Que isso sirva para você se arrepender. Se você não é se arrependido, não se arrependeu ainda. Se você não é um arrependido. E que sirva para a igreja local se prestar
a viver uma vida digna diante do Senhor, reverente diante do Senhor, sem desprezar aquilo que o Senhor representa para nós. Amém?